Pessoal, a minha intenção era ter feito um vídeo ainda ontem sobre esse caso do hacker, mas por questões pessoais, tá? Um excesso de trabalho mesmo, eu não consegui falar sobre esse assunto porque eu gosto de pesquisar, olhar mais. Eu cheguei a assistir o depoimento dele na CPMI e eu vou ser sincero, para mim, o ponto-chave principal foi Arthur Maia. Por incrível que pareça, ele passou o bom mel na boca do tal hacker de Araraquara e ele acabou falando que não agradou a esquerda. Mas assim, na minha visão, foi um depoimento, sabe, bem vexatório, uma coisa bem de oportunismo mesmo, nitidamente um teatro preparado pela esquerda para tecer ataques ao Bolsonaro. E quando a direita começou a falar, ele não respondeu nada, mas tudo que a esquerda queria que ele falasse, ele falava também. O único ponto-chave aqui foi esse momento em que ele falou respondendo ao Arthur Maia. E aí é onde a gente extraiu alguns pontos importantes, mas também não sei se dá para dar credibilidade a isso. Bora analisar tudo isso? Sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político, e eu tenho muito prazer de estar aqui aprendendo com vocês. Tá? Eu venho aqui sempre de forma simples e humilde em dizer que é um momento muito especial para mim poder estar discutindo essas pautas com vocês. E aí, se você assistiu o comentário, se assistiu o depoimento do Walter Delgatti, coloca o que você achou aqui e faz o contraponto no meu ponto de vista, porque aqui vai ser mais um vídeo de opinião sobre o que efetivamente aconteceu. Bora começar? Tá? Não esquece de curtir, compartilhar, dá o like aí, bom? Vamos começar aqui, ó. Essa matéria aqui é do Conexão Política. E aqui, o André Fernandes, ele põe um trecho aqui do vídeo onde ele diz o seguinte, ó. O hacker, durante a fala da esquerda, ele falou tudo o que queria. E aí, diante de uma testemunha totalmente enviesada politicamente, ou seja, totalmente de esquerda, não dá para dar credibilidade, porque o tempo todo ele atacou Bolsonaro. E aí é a mesma coisa a gente colocar alguém totalmente de direita para falar do Lula. É lógico que a esquerda não vai aceitar e falar, pô, o cara é inimigo desse político, do Lula. Então não tem como aceitar. E foi o que aconteceu com Walter Delgatti. Então assim, foi realmente nada de credibilidade passou esse fato aí, tá bom? Olha só. André Fernandes expõe o vídeo de hacker em apoio a Lula. Eu vou colocar aqui, vamos ver se o áudio tá legal. Se não tiver, eu vou só ler o que ele falou. Pergunte ao Delgatti. Ô, Walter, não sou eu que estou perguntando. Ele falou aqui, ó, pergunte ao Delgatti em quem ele vai votar. Você vê que o áudio tá bem ruim. Chegou aqui um superchat perguntando, pergunte ao Delgatti se ele vota no Lula. O voto é secreto. Pergunte ao Delgatti se ele vota no Lula e o voto é secreto. Pessoal, mas daí, ó, eu só tô colocando. O Walter de hoje. Pessoal, vou só abrir um adendo aqui. O Delgatti, nessa live aqui, na revista Fórum, uma revista de extrema esquerda, está do lado do advogado dele, que o acompanhou inclusive no depoimento. O advogado do Delgatti escreveu um livro sobre a biografia do Lula. E aí, essa biografia trata da história do Lula e como o hacker conseguiu as provas da Vaza Jato lá, e os recursos, o lucro desse livro foi revertido ao hacker de Araraquara. Então, só tem um ponto aqui, né? Quando ele foi perguntado se ele votaria no Lula, o hacker falou o seguinte: não só voto, como faço questão de ajudar. Abre aspas para a fala do hacker. O que for preciso, eu farei para ajudar Lula a ser eleito. E aí a gente está falando de um hacker. E esse ponto aqui foi o ponto de questionamento do André Fernandes, questionado aqui na matéria do Conexão Política. Tá? Então, a gente vê aqui a nítida predisposição dele de ser de esquerda e dando apoio, nitidamente, ao Lula. E aí, no depoimento,
ele começa com uma historinha. Olha, eu fui uma pessoa muito pobre, e aí eu fui perseguido, e como eu fui perseguido por um promotor de justiça, e aí por causa dessa perseguição eu aprendi a hackear as contas dos outros só para provar a minha inocência, só que aí eu não tinha dinheiro nenhum, e aí eu precisei juntar com a Zambelli porque o Bolsonaro queria provar que as urnas eram fraudáveis. Tá, essa narrativa não cola muito. E aí, se você puxar a capivara do cidadão, trazida pelo Ramagem aqui, você vai ver que realmente, sabe, é um histórico de crimes cometidos pelo Delgatti aí. E aí, como eu disse, como que você pode dar credibilidade se o advogado de Delgatti fez campanha para o hacker em noite de autógrafos de biografia sobre o Lula? Ah, é isso. Essa matéria é do Estadão, então não tem como a gente questionar aqui, tá? É do Estadão. E aí o Rubinho Nunes, que é vereador do estado de São Paulo, que não é bolsonarista, é MBL, mas mesmo assim ele veio questionar e falar, pô, peraí, então o hacker seria candidato por um partido de esquerda? Comentem aí qual partido vocês acham que ele iria. E aí ele coloca esse vídeo aqui, vamos ver se vai estar legal o áudio aqui, ó. Tem planos futuros, né? Que planos são esses? Eu tenho planos futuros, que planos são esses? Caso eu ganhe uma notoriedade positiva com tudo isso, que eu me candidate a deputado federal. Então esse é o herói da esquerda hoje. Se eu ganhar uma visibilidade positiva com tudo isso, eu me candidato a deputado federal. E aí, perguntado qual partido ele iria? Pelo meu estado. Você pensa em algum partido? Não tenho ainda um partido definido. Algum partido te chamou? Algum partido te chamou? Você tem algum partido? Ele falou, ainda não. Segundo o advogado, teve um partido, mas não me recordo qual agora. Mas era um partido de centro, não era nem de direita nem de esquerda. Mas atualmente, não sei no futuro. Se eu fosse me candidatar hoje, seria com o partido de esquerda. Aí ele falou aqui claramente, olha, o advogado me orientou que tem um partido interessado em um partido de centro e eu, se eu for entrar, eu quero entrar num partido de esquerda. Ou seja, é nitidamente um adepto à esquerda. Então, é complicado. E aí, uma coisa me chama a atenção. O advogado, sempre o mesmo advogado. E aí, aqui é que é o ponto que chama mais atenção e que é mais estranho. Dá uma olhada, o Daniel José, que é comentarista político, ele falou o seguinte. Vou até colocar o vídeo aqui. Muito estranho, no mínimo. Por que o assessor da base do governo Lula foi instruir os advogados do hacker? E aí, esse homem que chega e orienta o advogado do hacker é assessor da base parlamentar do Lula. Da base parlamentar do Lula, tá? Dos deputados da base do Lula. O advogado que você está vendo aí do lado do Cid Gomes, que é apoiador do Lula, que está ouvindo aí os esclarecimentos do que respondeu ou não, é o cara que fez o livro da biografia do Lula. Então, assim, mais parcial que isso é meio complicado de ser. E aí, aqui eu só estou explicando um pouco sobre a questão do Walter Delgatti, e aí eu vou explicar para vocês também. Falas do Walter Delgatti virão nos próximos editoriais. Mas, depois de todos os ataques que o Delgatti fez, falou que Bolsonaro contratou ele para ele criar um código-fonte, que o Bolsonaro teve 5 encontros com ele, e que teve isso, e que ele tinha grampeado o Alexandre de Moraes, e que era para ele assumir isso, e que Bolsonaro, ele falou que prometeu, em troca dele hackear as urnas, um indulto, ou seja, daria um perdão para ele, e ele só fez isso porque ele precisava de dinheiro e vendeu o direito vendeu a possibilidade de hackear senhas do CNJ e hackear as urnas por 40 mil. Tudo isso ele narrou contra o Bolsonaro e falou que o Bolsonaro queria fraudar as eleições. Tudo isso foi dito por ele. E é lógico que a esquerda toma isso como verdade, e é lógico que isso aqui pode, sem sombra de dúvidas, causar problemas e sim
a possibilidade de levar o Bolsonaro para de trás das grades, mesmo a gente percebendo o quanto este tipo de depoimento é frágil, enviesado, um depoimento deplorável. Principalmente porque respondeu a tudo que a esquerda perguntou e não falou um A do que a direita perguntou. Pode um depoimento de uma testemunha de ocasião, ou seja, se é interessante para o viés ideológico que eu tenho, eu respondo. Se não é, eu não respondo. Então, a credibilidade quem me diz é você. E para encerrar aqui, a defesa de Bolsonaro afirma que entrará com queixa-crime contra o hacker Walter Delgatti Neto. Delgatti disse à CPMI de 8 de janeiro que o ex-presidente pediu para que assumisse a autoria de um grampo contra o ministro Alexandre de Moraes. E durante esse depoimento aqui, o Walter Delgatti falou que o Bolsonaro já tinha feito o grampo, que o Alexandre de Moraes estava grampeado e que esse grampo tinha sido feito por pessoas de outro país, ou seja, uma agência internacional tinha sido contratada pelo Bolsonaro e o Bolsonaro queria que o Walter Delgatti assumisse esse grampo contra o Alexandre de Moraes. Pois é. E aí o resultado, a resposta foi uma ação do Bolsonaro que vai processar ele com queixa-crime. E aí os aliados do Bolsonaro fizeram vários rebates. E aí no próximo editorial eu vou trazer aqui o teor dos questionamentos que foram feitos contra o Walter Delgatti, tá? O hacker de Araraquara. Mas enfim, eu, na minha visão, vejo pouca credibilidade na fala desse hacker. Tá? Mas a galera da esquerda tá já contando vitória de que isso aqui vai levar à prisão do Bolsonaro. O Janones fez várias postagens já, galera da esquerda. Então, assim, é complicado a gente ver o rumo que essa própria CPMI tá levando. Isso aqui tem a ver com os atos do dia 8 de janeiro, sabe? É o viés, eles querem trazer a gente para falar de joias, ou seja, tomaram a CPMI para atacar o Bolsonaro. Ok. Fazer o quê? Sabe? Mas eu te digo uma coisa. Se o intuito deles é atacar Bolsonaro, eu vejo que aquela turma bolsonarista mesmo, quanto mais eles veem os ataques ao Bolsonaro, quanto mais eles veem essa persecução gigantesca, sem freios ao Bolsonaro, mais eles dão força ao Bolsonaro. Isso aí é nítido, é visível. E se o Lula acha que vai tirar o eleitorado de Bolsonaro, vai trazer esse pessoal para o lado dele, eu duvido muito. Eu duvido muito mesmo. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa editorial. Como eu disse para vocês, aqui eu não estou para agradar A nem B, eu estou aqui para dar minha opinião e falar para vocês o que eu estou vendo da política brasileira. E o que eu estou vendo é exatamente isso, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.